Paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre a encarnação do Filho de Deus, a humanidade de Jesus, o Jesus histórico, o Jesus que se fez homem e habitou entre nós. Nós veremos sobre a sua vida, os conceitos de Jesus ser humano, a veracidade dessa informação. Então, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Se você gostar, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, isso será muito importante para nós. Tá? Então, hoje nós faremos então sobre a humanidade de Jesus. João Calvino disse uma frase muito importante que é o seguinte: Cristo desceu do céu para ser conosco verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de modo que pudesse nos elevar até Deus. Então, João Calvino disse isso, achei muito interessante e gostaria de trazer para nós. Cristo desceu do céu, né, e habitou conosco como um verdadeiro Deus, mas também plenamente homem, verdadeiro homem. Então, neste vídeo nós veremos sobre a encarnação do Filho de Deus, o Jesus histórico, o verdadeiro homem. Aprenderemos sobre algumas heresias a respeito da humanidade de Jesus e qual foi a resposta dos apóstolos para estes ensinamentos. Então, desde muito cedo, desde o início da igreja primitiva, os apóstolos já combatiam as heresias a respeito da humanidade de Jesus. Já havia ali muitos mestres, doutores, que ensinavam que Jesus não existiu, que Jesus era apenas Deus, apenas divino, e que Jesus nunca foi homem. Então, desde muito cedo, os apóstolos combatiam isso, a igreja primitiva combatia isso, e nós vamos ver um pouco disso. Então, nós vamos começar aprendendo, vou começar mostrando algumas heresias que já existiam desde o comecinho da igreja, e depois nós vemos essas heresias, esses pontos de vista falsos, esses falsos ensinamentos, nós veremos então qual foi a resposta da igreja, qual foi a resposta dos apóstolos para combater esse tipo de heresias. Antes de começarmos, eu gostaria de esclarecer algo, talvez você não saiba, e se você já sabe, vale relembrar. Nós vemos bastante palavras, nós veremos aqui o gnosticismo, cristianismo, e esse ismo no final de cada frase, de cada palavra, ele tem um significado muito interessante. Tá? Esse ismo é um sufixo, é um substantivo de um sufixo, e essa palavrinha, esse ismo, ela significa ensino, doutrina, corrente de pensamento e etc. Então, por exemplo, gnosticismo, esse ismo significa que é o ensino sobre a gnose. Cristianismo, ismo, ensino sobre Cristo. Budismo, ensino sobre Buda. Islamismo, ensina sobre o Islã. Então, esse ismo significa ensino, doutrina, corrente de pensamento e etc. Tá? Dito isto, vamos lá então conhecer alguns grupos que apresentavam e ainda apresentam heresias a respeito da humanidade de Jesus. Primeiro nós vamos ver sobre o gnosticismo, tá? Que é também um assunto da lição 3, que vai no próximo domingo aí, a respeito da encarnação de Jesus, tá? Então, o gnosticismo. O que é gnosticismo? Gnosis, no grego, significa conhecimento. Então, gnosis é o conhecimento. Resumindo, é a tentativa de alcançar Deus ou a salvação através do conhecimento humano. Nesse conhecimento, eles acabam distorcendo os ensinos bíblicos a respeito de Jesus. O gnosticismo é um conjunto de crenças, ideias, sistemas religiosos que surgiram nos primeiros séculos da Era Comum ou da Era Cristã, e o termo gnosticismo deriva da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam na aquisição do conhecimento esotérico como caminho para a iluminação espiritual e a libertação do mundo material. O gnosticismo ele pode ser caracterizado por algumas ideias, tá? Entre elas o seguinte: a última é a mais absurda de todas. Então, o que o gnosticismo ensina? Ensinava e ensina. Acreditar na existência de uma centelha divina em cada pessoa que deve ser libertada. Então, eles acreditam que dentro de cada um de nós existe algo bom, uma centelha divina,
mas como está dentro desse invólucro de carne e a matéria é má, ela precisa ser libertada. 2. Ter uma visão dualista do mundo, contrastando a espiritualidade com a materialidade. Então, para os gnoses ou gnósticos, a matéria é má e o espírito é bom. 3. Acreditar que o mundo foi criado por um Deus mau, olha que só, chamado de Demiurgo, que seria o Deus da Bíblia. Então, o Deus da Bíblia, na verdade, é um Deus mau, e o nome dele é Demiurgo. 4. Acreditar que as almas dos homens já existem ou existiam em um universo de luz e paz, mas foram aprisionadas em corpos humanos pelo Demiurgo. Então, quando Deus cria Adão, Deus aprisiona a alma de Adão dentro de Adão. Então, a nossa alma, apesar de ser boa, foi aprisionada dentro de cada um de nós. E o último que eu gostaria de destacar aqui, que é o mais problemático, né? É acreditar que a salvação é possível através de um conhecimento secreto e de práticas mágicas ou místicas. Então, a salvação para o gnosis ou para o gnóstico, ela é completamente possível através do conhecimento, através de algumas práticas secretas, de algum misticismo, que pode te prover a salvação. Diferente completamente do que a Bíblia diz, que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Então, alguns ensinamentos desse grupo. Quem era? E aí nós temos alguns grupos que se dividem dentro desse gnosticismo. Por exemplo, os ebionitas. Quem eram os ebionitas? Os ebionitas foram uma seita cristã judaica que surgiu por volta do primeiro século, e eles eram considerados heréticos pelos cristãos ortodoxos por não acreditarem na divindade e no nascimento virginal de Jesus. Então, para os ebionitas, Jesus não nasceu de uma virgem. As crenças dos ebionitas incluíam: acreditavam que Jesus era o Messias, mas era um homem comum, nascido do relacionamento entre Maria e José. E acreditavam também que Jesus se tornou o Messias porque ele obedeceu à lei judaica. Então, esses pontos, esses itens mostram aí que os ebionitas realmente estavam distorcendo aquilo que era ensinado claramente pelos apóstolos, inclusive por Jesus. E aí nós temos outro, o docetismo. Esse docetismo vem do docetas, que significa aparência. Então, resumidamente, o docetismo ensina que Jesus nunca foi homem de verdade. Jesus se figurava, era apenas uma aparência, era como se fosse hoje nós podemos chamar de um holograma. Então, Jesus, na verdade, era uma aparência, tá? É uma doutrina do século I e II e negava a verdadeira humanidade de Jesus, afirmando que ele apenas parecia ser humano, mas sua humanidade era uma ilusão. Foi influenciado pelo gnosticismo, que considerava a matéria má, intrinsecamente má ou verdadeiramente má. E aí nós temos o adocianismo, que é uma derivação do docetismo, que também é uma seita do século II, e diz o seguinte, que Jesus era um homem comum, adotado por Deus em seu batismo, negando a sua pré-existência e a sua união com o Eterno com o Pai. Então, para eles, Jesus nasceu normalmente e na hora do batismo ele então é considerado o Filho de Deus. Essas heresias, esses pensamentos, para nós hoje parece um absurdo, mas esse ensino causou muito estrago na igreja primitiva, durante os primeiros anos da igreja primitiva. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos tiveram muito trabalho para combater essas ideias, combater essas doutrinas, porque elas se influenciavam, elas se disseminavam no meio do povo e arrebatavam muita gente. Mesmo porque o pensamento grego daquele tempo proporcionava essa confusão, essa mistura de ideias, né? Nós temos um monofisismo, que alegava que após a encarnação, Jesus tinha apenas uma natureza, sendo uma fusão da natureza divina e humana, resultando em uma terceira natureza, que era uma natureza mista. Então, Jesus tinha a natureza divina, Jesus tinha a natureza humana, e quando as duas se juntavam, nascia uma terceira natureza.
Nós temos o nestorianismo, que sustentava que Jesus era composto de duas pessoas separadas. Jesus era divino e Jesus era humano, uma hora divino, uma hora humana, refutando em uma união, resultando em uma união apenas funcional. E nós temos o arianismo também, que deu muito trabalho. Embora focado na divindade, o arianismo negava que Jesus fosse coeterno e consubstancial com o Pai, implicando que sua humanidade seria meramente criada e inferior, certo? Nós poderíamos falar aqui de diversos outros segmentos do gnosticismo, como o gnosticismo sírio, o gnosticismo egípcio, o gnosticismo judaizante, o gnosticismo pôntico e muitas outras ramificações do gnosticismo. Mas essas informações, iria deixar o vídeo bastante longo, mas você pode pesquisar sobre essas variações do gnosticismo. Em resumo, o gnosticismo pregava o quê? O conhecimento. Através do conhecimento era possível alcançar a salvação ou a libertação da alma. O gnosticismo sempre ia pregar que a matéria era má. Então era impossível alguém divino se entrar dentro de uma matéria má, porque isso era incompatível. Tá? Mas isso traz muitos problemas, porque se Jesus não era um ser humano normal, então ele não pode ser o sacrifício perfeito e agradável ao Pai, ele não pode ser o nosso mediador, e ele não morreu numa cruz de verdade. Ali foi uma encenação. Hoje nós temos algumas seitas que, apesar de trazer uma nova roupagem, ensinam basicamente o que os gnósticos ensinavam há 2000 anos atrás, mais ou menos. Por exemplo, os mormons e a Igreja da Unificação ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. E eles negam a concepção e o nascimento virginal de Jesus. É uma das marcas destes movimentos, esse ensinamento, essa negação de que Jesus nasceu de uma virgem e de que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós poderíamos falar ainda sobre o Testemunho de Jeová, sobre o islamismo, que também negam de alguma forma a plena humanidade de Jesus. Tá? E isso nós podemos encontrar fácil nos livros de pesquisas, na internet. Se você colocar aí, fazer uma pesquisa minuciosa com sites de procedência, você vai encontrar aí muitas outras religiões, muitos outros segmentos que negam a humanidade de Jesus, negam que Jesus nasceu de uma virgem, negam que Jesus morreu, que ressuscitou em seu corpo, e todas essas doutrinas, elas são derivadas do gnosticismo. Dito isto, nós podemos ver agora a resposta dos apóstolos, ou o que a Bíblia diz sobre a humanidade de Jesus. Então, a Bíblia ensina de forma clara e consistente que Jesus Cristo, além de ser plenamente Deus, também foi plenamente humano. Esta humanidade é essencial para o plano da salvação, pois permite que ele seja nosso mediador e substituto perfeito. Então Jesus possuía um corpo físico. Ele nasceu de uma mulher. Pode conferir isso em Lucas 2,7. Jesus sentiu fome e sede. Mateus 4,2, João 19,28. Jesus sofreu cansaço. João 4,6. Morreu fisicamente. João 19,30. Jesus teve emoções humanas. Sentiu tristeza. Demonstrou compaixão. Experimentou angústia. Experimentou alegria. E tudo isso está relatado aí no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, de uma forma bem ampla, bem tranquila de se perceber. Jesus passou por limitações humanas, ele foi tentado, ele se submeteu ao aprendizado, e isso é muito interessante, né? Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus dependia de Deus. João 5,30, eu nada posso fazer por mim mesmo. Jesus é chamado de homem nas Escrituras. Paulo se refere a ele como o segundo Adão, em 1 Coríntios 15:45. Como mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2,5. E Pedro chama Jesus de homem aprovado por Deus, em Atos 2,22.
E João faz uma declaração fantástica sobre a humanidade de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: aquele que é desde o princípio, nós mesmos o ouvimos e vimos. Nós ouvimos com os nossos olhos e tocando-lhe com as nossas próprias mãos. Ele é Jesus Cristo, a palavra da vida. Então João vai dizer que eles viram, ouviram e tocaram em Jesus. Então Jesus realmente era um ser humano. O propósito dessa humanidade de Jesus é dois praticamente: identificar-se conosco, e Hebreus 2,17 vai dizer isso. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas fosse semelhante aos irmãos, contudo sem pecado, né? E ser o nosso substituto, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Mas é interessante que não somente a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus, mas muitos estudiosos não cristãos, às vezes ateus, eles vão falar sobre a humanidade de Jesus. Por exemplo, Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, parágrafo 13, vai dizer o seguinte: Jesus, como um homem sábio e realizador de feitos extraordinários, ele vai dizer o seguinte: por volta dessa época apareceu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem, pois ele era realizador de obras maravilhosas, mestre de homens que recebem a verdade com prazer. Cornélio Tácito diz o seguinte: Cristo, de quem o nome deriva, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Plínio, o jovem, vai dizer o seguinte: eles costumavam se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantar hinos a Cristo como a um Deus. Luciano de Samosata diz o seguinte: os cristãos, como sabem, ainda adoram aquele homem que foi crucificado na Palestina. E Beda Firman, um historiador moderno, diz o seguinte: a historicidade de Jesus está tão bem estabelecida quanto de qualquer figura da antiguidade. Então, vários e vários historiadores, estudiosos, não cristãos, vão afirmar categoricamente a existência de Jesus. Jesus como homem. Então, veja só. Esses testemunhos de fontes antigas e modernas confirmam que Jesus não é um mito, mas uma figura histórica real. Mesmo sem aceitarem suas reivindicações de divindade, estudiosos não cristãos reconhecem sua humanidade, influência e impacto no contexto histórico da Palestina do século I. A humanidade de Jesus é central no Evangelho. Ele não apenas se tornou humano, mas viveu como um de nós, experimentando as limitações e sofrimentos da carne, mas sem pecado. Essa verdade nos garante que ele é um mediador compreensível, um salvador perfeito. Como Deus e homem, ele uniu céu e terra, oferecendo a reconciliação através da sua obra redentora. Então Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo e vive para todo o sempre. Não há dúvidas de que o verbo, o Logos, se fez carne. João começa seu evangelho com esta declaração: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele tabernaculou entre nós, ele viveu entre nós como homem. Que esta verdade nunca seja uma questão de dúvida para você, mas tenha certeza, Jesus foi plenamente humano, sentiu o que nós sentimos, passou pelo que nós passamos, viveu como nós vivemos, como ser humano. Então que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Um grande abraço em nome de Jesus.